Um cachorro que destrói tudo ao ficar sozinho. Esse cachorro tem a necessidade de gerenciar, de controlar as pessoas. Onde quer que os donos vão, ele vai atrás e fica rodeando. Você já viu isso? Você já pegou algum caso desse? Você, como dono de cão, já teve algum caso parecido com esse? Então, hoje a gente vai falar desse assunto. Eu sou o Éder, aqui da Many Dog Training, e hoje a gente vai falar do Farofa. Farofa que é um Basenji e ele tá basicamente se comportando dessa maneira. Então, toda vez que os donos precisam sair de casa, ele começa a fazer esse show, ele destrói tudo dentro de casa e o intuito dele é seguir os donos. Então ele destrói tudo que tiver na frente dele, se machuca, mas não sente dor. É um cachorro muito resistente e ele quebra vidro, quebra janela e imagina esse contexto, imagina isso aí. E agora o Farofa está aqui na escola e a gente vai fazer um trabalho com ele, tá, para mitigar isso aí. Então o Farofa já passou pela escola uma vez e a gente conseguiu mitigar muito bem isso. Só que agora voltou aqui como hóspede mesmo, não é nem um treinamento, e a gente vai gerenciar isso. Então eu quero mostrar para vocês aqui, quero bater esse papo com vocês, como que a gente reduz isso aí. E o que seria isso? Uma ansiedade por separação? Uma ansiedade por antecipação? O que é esse negócio de ficar controlando pessoas? O Farofa sim tem essa necessidade, então eu não posso chegar aqui e falar, olha, o Farofa tem ansiedade por separação, porque não é somente isso, certo? Então, como eu falei, ele tem essa ansiedade, essa necessidade de fazer o controle das pessoas, seja dos donos adultos ou seja das crianças. Então, toda vez que eles vão de um cômodo para outro, quando as crianças estão lá fora, ele vai até as crianças lá fora, persegue, fica rodeando, depois ele vai conferir o que a esposa está fazendo, fica rodeando, depois ele volta, vai conferir o que o esposo está fazendo e assim por diante, certo? E agora vem a grande pergunta, como que a falta de tempo e a falta de paciência pode corroborar para o treinamento cair, certo? Que é mais ou menos o que está acontecendo. Então vamos lá, só para vocês entenderem um pouco o contexto, os donos, eles têm as demandas. Então tem crianças, tem que levar a criança na escola, tem que trabalhar, tem que fazer home office, tem que ir ao supermercado, tem que fazer uma série de coisas e eventualmente esse cachorro precisa ficar um tempo sozinho, ele precisa aprender a ficar um período sozinho. Só que é isso está praticamente impossível com o nosso Farofa. Ele está aqui para isso e eu quero mostrar para vocês aqui um pouco do nosso treinamento, a gente vai bater esse papo de como que a gente está mitigando isso. Então assim, ó, em um dos stories que eu coloquei, eu falei assim, olha, não é apenas o direcionamento do cachorro. O direcionamento é uma etapa. Não é apenas caixa de transporte. Caixa de transporte para contenção, porque ele destrói cômodo. Então, para não destruir o cômodo, a gente coloca numa caixa de transporte e faz o condicionamento para ele dormir a noite inteira, para ele ficar em determinados momentos do dia separado um pouco da família e tranquilo e calmo dentro da caixa de transporte, mas não é o que está acontecendo. Então, é necessário se desprender um pouco mais de tempo, ter um pouco mais de paciência. E isso é fazer a educação de um cachorro. Quando a gente decide adotar, comprar um cachorro, temos que ter essa coisa de, olha, eu vou assumir esse compromisso. E o que seria assumir esse compromisso? Nada mais é do que você colocar na tua agenda ali, que você tem esse compromisso também com o cachorro, certo? Então, não tá rolando isso, não tá acontecendo isso, e agora tem uma linha muito tênue aí. Por quê? Os donos do Farofa precisam fazer, né? O home office, a esposa faz o home office, o marido sai para trabalhar. Ela, consequentemente, fica mais tempo com o Farofa dentro de casa e ela tá assim, muito atarefada, tá em reuniões. Então, falta um pouco de tempo para fazer essa supervisão do Farofa, certo? E, consequentemente, quando ela entra numa reunião, quando está fazendo alguma coisa do trabalho que ela está hiper focada, ela não tem tanta paciência. Então é mais fácil deixar o Farofa em liberdade e deixar com que ele faça o que tem que fazer ali, entre aspas, de uma forma muito destrutiva, vá levando isso, empurrando com a barriga. Então a gente está aqui e passando todas as orientações e dando um jeito de encaixar a rotina do Farofa dentro da rotina dessa família. Então assim, ó, como eu falei, não é apenas a falta do direcionamento, né? Quem está aqui há mais tempo no canal vai saber que a gente tem algumas etapas aí para cumprir quando a gente fala de educar um cachorro. Então, assim, a primeira coisa, sim, é o direcionamento, certo? Então a gente tem que direcionar esse cachorro, então mostrar para esse cachorro aonde ele vai dormir, que horas ele vai comer, quando ele vai comer e como vai ser esse ritual da alimentação. Dentro do direcionamento,
Também tem as etapas da onde esse cachorro vai me esperar enquanto eu estiver ocupado, certo? Aí entra o nosso treinamento passivo, que é o que a gente está fazendo aqui bastante dentro da escola. Então a gente faz o direcionamento e fica monitorando. Então, assim, a ideia não é que o cachorro comece a te perseguir, te rodear. É interessante que ele te aguarde, deitado em algum lugar, tranquilinho, calmo. Então, a gente vai treinando isso e vai implementando duração. A duração é muito importante, é isso que a gente está fazendo aqui. Muitas pessoas perguntaram, nossa, mas como você está fazendo para fazer o treino desse cachorro? Então, a gente começa ali no exercício passivo, que é o place, a gente chama de exercício de place, que nada mais, nada menos significa lugar. Tá? Então a gente vai determinar um lugar para esse cachorro nos aguardar, vai fazer esse cachorro sentar, deitar e ficar ali tranquilo, se possível no double down, que é a cabeça, né, no chão ali, que é o formato ali do cachorro mais relaxado possível. Então dentro dessa nuance aí, a gente vai acrescentar duração, e esse treino é um treino inegociável. Se a gente quer ter sucesso, se a gente quer ter resultados, tem que existir o treino inegociável. Então, dentro desse critério e dentro de um cachorro, né, esse Basset, que é o farofa, ele precisa realmente dessa duração. Então, a duração vai fazer o divisor de águas, certo? Só que a duração ela não vem sozinha. A duração ela vem com um pouco de distrações, que é todo o cotidiano, as pessoas andando, né, fazendo as funções da casa e o cachorro ali quietinho, em meio todas essas distrações. Junto das distrações vem um pouco da distância. Então não é interessante manter esse cachorro enquanto eu estou fazendo home office, o cachorro ali, deitado e encostado, apoiado o tempo inteiro, 8 horas do meu dia, o cachorro está ali, apoiado a mim, né? Então vai chegar uma hora que eu não vou conseguir suprir essa necessidade dele, vou precisar ir ao banco, vou precisar ir à padaria, vou precisar, sei lá, tomar um banho, coisa simples da vida. E aí o cachorro não vai entender isso como algo normal. Então ele vai querer essa proximidade, né? Então isso começa a dificultar, né, o treinamento. Então por isso que eu digo, tem que ter um pouco de paciência e tem que ter tempo. Tem que colocar esse cachorro no nosso cronograma, tá? Para a gente conseguir gerenciar e fazer com que esse cachorro entre de uma vez por todas dentro da nossa rotina e que não seja ao contrário. Porque se começar a ser ao contrário, vai acontecer igual está acontecendo com o farofa. Então, quando a pessoa sai, ele se mata, ele quebra as coisas, ele faz ele detonou uma porta inteira do quarto porque ele não conseguia ficar sem gerenciar, porque ele não conseguia ficar sozinho. Então isso é muito grave, pessoal. Então eu acho que é muito relevante esse vídeo para vocês aí que tem um cachorro desse tipo. E se você tem um cachorro desse tipo, coloca aqui nos comentários. Vamos trabalhar junto, eu vou te ajudar a fazer isso. Agora, a segunda coisa é a caixa de transporte. Já que não dá para deixar esse cachorro dentro de um cômodo, porque ele vai destruir tudo que ele veio pela frente, ele vai querer comer o sofá, vai querer comer os utensílios, vai querer ficar... Cara, ele destrói, ele pega e arrebenta mesmo. Então, uma forma muito interessante da gente fazer essa limitação de espaço é a caixa de transporte quando esse cachorro não está sendo monitorado. Ou seja, esse cachorro ainda não está preparado para ficar sozinho dentro de um cômodo. Então a gente vai limitando os espaços e ao longo do tempo, ao longo das respostas que ele der, a gente vai aumentando esses espaços. Então vai tirar da caixa quando tiver que tirar, tá? A caixa de transporte, pessoal, todo mundo enxerga como algo assim, bizarro, algo que, tá tirando a liberdade do cachorro, mas não é isso. Tá? Então a caixa de transporte, principalmente em casos desse tipo, eu recomendo para todos os cães, mas principalmente em casos desse tipo, é assim, ó, você vai se recolher para dormir, tua família vai dormir. Então, cara, é interessante que você coloque o cachorro dentro da caixa e feche a portinha lá e todo mundo durma. E ele durma tranquilo e calma. Assim consiste o nosso treino, tá? Porque quando você acordar no outro dia, cara, você não vai ter surpresas. E normalmente essas surpresas são surpresas desagradáveis. Então pode ser que tenha fezes por toda a casa, xixi por toda a casa, que ele venha destruir as coisas enquanto você está dormindo. Enquanto você dorme, você não consegue fazer correção, você não consegue ter uma intervenção aos atos desse cachorro. Então por isso a gente implementa a caixa de transporte. Mas é interessante também que ao longo do dia, né, em algumas etapas do dia, que esse cachorro fique também dentro da caixa de transporte,
tranquilo, calmo e relaxando lá, esperando, né, que o dono tenha condições de fazer o monitoramento. Então, como eu disse aqui, ó, não é somente o direcionamento, tem que ter o direcionamento, tem que ter a duração, tem que ter as distrações, precisa ter a distância, pessoal, é muito importante. Nem muita gente leva a sério isso aqui, tá? Mas é muito importante que tenha essa distância, porque a falta dessa distância está criando um caos na cabeça desse cachorro, que ele tende ali a ficar grudado, a ficar grudado, a ficar grudado. Ao momento que há essa ruptura, ao momento que vai ser, em algum momento esse cachorro vai precisar ficar sozinho, aí o negócio pega, então o cachorro começa a ficar maluco. Então é necessário que a gente tenha consciência do que é ter um cachorro e se desprender, realmente arrumar algum horário na nossa agenda para que a gente possa fazer esse gerenciamento. Então dentro aqui dos nossos treinamentos, dentro do treinamento intensivo, nós preparamos esse cachorro para superar todas essas etapas e esses obstáculos. Então, quando retorna para a casa do dono, o dono só precisa manter. Obviamente que ele precisa ter aquela janela, tá? Não é que ele vai parar tudo que ele está fazendo. No entanto, tudo é treinamento. Então eu estou aqui no meu home office, aqui no computador, tendo uma reunião de trabalho e, no caso o Farofa, por exemplo, ele está ali deitado, ó, tá vendo aqui uma caminha azul? Ele está aqui deitado em cima dessa caminha a mais ou menos 1 metro de mim. Então isso é saudável. Só que ele não tem que ali ficar de qualquer jeito, ele precisa ficar deitadinho, calmo, tranquilo, como qualquer outro cachorro. E é o que basicamente, se a gente for parar para analisar, é basicamente o que o cachorro faz dentro da nossa casa o dia inteiro, certo? Quando a gente precisa gastar energia, quando a gente precisa gastar o mental, a gente sai de casa, a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai fazer uma caminhada estruturada, que é uma caminhada planejada, que o cachorro não vai sair cheirando tudo, que ele não vai sair fazendo necessidade em cada canto que ele vê, que ele enxergar, que ele cheirar. Então tem ali, dentro desse treinamento, tem uma certa regra, tem um exercício a ser cumprido, certo? Então a pessoa precisa se desprender de tempo e de paciência, senão a pessoa fica numa corda bamba. E aí ela acaba virando refém do próprio cachorro. Ela não pode viajar, ela não pode ir nem na padaria comprar pão, o cachorro não pode ficar em nenhum momento do dia sozinho, tá? Que seja ali, ir na vizinha, que seja fazer qualquer outra coisa, que seja tomar um banho, coisa simples. O cachorro não consegue, ele não tem habilidade para ficar sozinho, porque o dono realmente não está suprindo essa necessidade dele. Ele está suprindo outra necessidade, seja por falta de tempo, seja por falta de paciência, seja por dó constante, seja por projetar coisas humanas no cachorro, e isso não é uma coisa saudável para o nosso cachorro, pessoal. Então, eu acho que faz necessário esse vídeo aqui. Então, as estratégias que a gente está adotando é basicamente essas. Ele dorme na caixa fechada, dorme tranquilo. Agora ele voltou a dormir tranquilo dentro da caixa, ele não está reclamando. Quando a gente acorda cedinho de manhã, a gente tira ele da caixa, leva para fazer as necessidades, faz uma caminhada estruturada. No caso desse Bassenji, a gente anda 4 km, 4 quilômetros ali, num exercício focado. Então ele gasta não apenas o físico, mas também o mental. Quando a gente retorna, a gente espera, né, ele descansar um pouquinho, tira aquela ofegância, oferece água, oferece comida e começa com um treinamento passivo, que é o treinamento do place. Então, o que é o treinamento do place? Então, ele vai ficar deitadinho ali, vai descansar ali, onde eu determinei, e aí eu quero que ele sente, deite e relaxe. E aí, dentro desse treinamento, aí eu vou dar duração, eu vou dar distrações, e preciso que esse cachorro se mantenha ali, entende? Então, essa é a primeira nuance. Depois que aconteceu tudo isso, a gente faz mais algumas atividades aqui de foco, enfim. Depois o cachorro vai descansar agora um outro período dentro da caixa de transporte com ela fechada. E aí começa um outro treinamento, que é o treinamento de o treinador ir se afastando e saindo do contexto aos poucos. Tudo é gradual, tá? Com muita responsabilidade. Então, quando ele começa a dar o chilique, querer destruir as coisas, a gente faz uma intervenção. Precisamos fazer uma correção. E isso é bem importante, pessoal. Porque nesse caso é monitoramento 24 horas, para que a gente consiga fazer essas intervenções ao longo do treinamento,
para que ele consiga chegar na casa dele e ficar tranquilo. E a pessoa, né, o dono desse cachorro, vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de tudo aquilo que o cachorro já está apresentando. Agora, quando o cachorro chega nessa casa, basta apenas eles darem continuidade. Então, você aí que tem um caso desses, pô, o que eu faço agora? O que é isso? É ansiedade por separação? É ansiedade por antecipação? É um cachorro que tenta me controlar? Então você tem que saber fazer a avaliação desse cachorro, tá? Conte sempre com a ajuda de um profissional e comece a fazer esses treinos. Pessoal, alguns treinos são inegociáveis, principalmente quando requer duração. Isso vai garantir aí o bem-estar de todos da casa, principalmente do cachorro, que fatalmente ele não entende quando você coloca muito amor, muito carinho, quando você faz uma coisa com excesso, né, de ficar com o cachorro no teu colo ou o cachorro encostado em você. Na hora que tiver essa ruptura, ele não vai entender. Infelizmente, ele não vai entender, tá? Você vai sair ali com uma mentalidade e o cachorro vai ficar com outra e uma energia muito alta, e a tendência dele fazer essas coisas, de executar esse tipo de comportamento é assim, cara, é 100%. Tá? 99,99%. Tá? Então, fica aqui esse vídeo de alerta. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, comentem se vocês já viram um caso desses aí, que o cachorro é destrutivo, ele destrói tudo mesmo, certo? Que esse cachorro lá nas caminhadas ele avança nas outras pessoas, avança em criança, então é necessário fazer um treinamento, um acompanhamento, tá? Se você tiver um caso desse, procure a ajuda de um profissional urgente, tá certo, pessoal? Eu vou deixar um vídeo aqui, um card aqui, com o exercício do place, que é o exercício passivo. Como que eu faço o exercício, como que eu inicio, para que serve. Então, clica aqui nesse vídeo e acompanha esse vídeo também. Se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários. Bye!